importantíssima sobre dons, na verdade, sobre o Espírito Santo, né? E dentro disso a ação dele em trazer dons à igreja. E neste momento também eu já quero pedir orações, irmãos, à família da irmã Donícia, né? Que ontem teve a perda de seu esposo, Ulisses, que já foram membros dessa igreja. Ulisses já foi membro dessa igreja, a Donice, hoje estará sendo sepultado, eu não lembro agora o horário, mas eu não poderei ir, estarei indo a Madureira com os irmãos hoje à tarde, e o dia será um pouquinho curto, mais curto, né? E também oração pela família do nosso, família amiga, né, do pastor Manuel Pereira, aquele de Tomazinho, que os irmãos conheceram, foram lá. Aprove ao Senhor recolher o pastor Manuel Pereira ontem, ele estava internado, e hoje, quer dizer, ontem, mas o sepultamento será em Cabo Frio, então só amanhã que acontecerá. Né? Ele morava em Cabo Frio, né? Agora está morando com o Senhor. Mas a família está, claro, se nós que somos só amigos já ficamos entristecidos, né? E o pastor Manuel era muito meu amigo, muito, né? Assim, aquela amizade só de conhecer de púlpito, nada disso, né? Nós tínhamos uma afinidade, algumas vezes fui à casa dele em Cabo Frio, várias vezes, né? Participamos de muitas atividades juntos. Infelizmente, no nosso ponto de vista, né, humano, infelizmente nós tivemos essa perda. Mas perder para Jesus é lucro sempre. Aquele que perdeu o filho, ele mesmo. Então, irmãos, mas Deus está no controle de todas as coisas, orar agora pelos enlutados, né? Para que o Senhor possa confortar, e orar pela igreja também, que a igreja sente um baque muito grande. A Tomazinha ali é uma igreja que ama realmente o pastor Manuel Pereira. Então, irmãos, nós temos aqui uma lição de hoje que às vezes parece um pouco contraditório. Falaremos, por exemplo, sobre o dom de cura, e estamos falando de pessoas que morreram de enfermidade. Mas isso sempre aconteceu. O mesmo profeta que curou e operou maravilhas, como Eliseu, esses dons que estão aqui de poder, foram atuantes no Antigo Testamento. E Eliseu, que foi uma pessoa portadora de dons espirituais, esse morreu de uma enfermidade incurável. Está entendendo? Então, os mistérios de Deus, ninguém pode questionar. Deus tem seus meios de trabalhar. Agora, nós precisamos aprender e saber que existem recursos de Deus para nossas vidas, mas não vamos ficar frustrados, porque a frustração humana sempre será sinônimo do andamento da vontade de Deus. Que a vontade de Deus é soberana, irmãos, e ela sempre é boa, agradável e perfeita. Tá? Então, hoje falaremos nessa segunda sequência. Na semana passada falamos que a maioria dos teólogos, eles concordam em separar esses dons espirituais, 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, em 3 classes ou categorias, né? A primeira classe foi a que nós falamos na semana passada, que esses dons de revelação, e hoje dons de poder, e no próximo domingo, que será a nossa lição feita na sexta-feira, porque domingo que vem é a Santa Ceia do Campo, então aqui será na sexta-feira, falaremos sobre dons de elocução, esses dons de elocução, ou de expressão, como algumas pessoas também pronunciam, a mesma coisa. Mas hoje falaremos sobre dons de poder. E dentro dessa categoria que nós estudaremos, é importante ressaltar o que o comentarista deixou para nós na verdade aplicada, né? Ele diz assim, cada discípulo de Cristo, irmãos, isso vale para todas as categorias de dons e para qualquer dom que você receber do Senhor, tá? Não é somente para esses 9 dons, mas qualquer dom que você receba do Senhor,
Então, cada cristão, cada discípulo de Cristo deve desejar buscar os dons espirituais, olha a razão, para o cumprimento da missão de evangelização e edificação da igreja. Se o dom que você está pedindo ao Senhor, porque existem dons, existe o dom de ensino. De repente você não quer o dom da fé, mas quer o dom de ensino. Quer a fé só como operante na sua vida em momentos circunstanciais. Agora, se cada pessoa pedir um dom, o propósito de cada dom pedido, porque dons se pede, fruto do Espírito se exerce, ele já está dentro de nós, o Senhor deu, não perguntou se você queria. Agora os dons não, ele distribui à igreja, mas cada um que queira pegar, pedir. É como se estivesse assim numa mesa posta, você levanta, vai lá e pega se você quiser. Numa mesa que está posta, tem o café da manhã, como teve no sábado passado aí da oração, retrasado. Aí você vai e levanta. Você pode pegar de tudo ou comer de tudo? Não. Eu, por exemplo, não pego cachorro quente. Se tiver cachorro quente, eu não pego. Primeiro que eu não sei, nunca aprendi a comer cachorro quente. Teria que ter no prato com uma colher, um garfo, alguma coisa, que eu ia ficar igual criança, todo lambuzado, né? Então, nunca aprendi a comer cachorro quente. Na rua, nunca me arrisquei. Então, aí o que acontece? Você tem que ir lá e pegar aquilo que é melhor para você. Dons espirituais você pede. Agora, qualquer que seja ele tem que ser com esse seguinte propósito: cumprir a missão de evangelização e edificação da igreja. Não adianta eu ter um dom se não for para edificar a igreja e se não for para evangelizar. Tem que ser o propósito de ganhar almas para o reino. E solidificar a igreja com esse dom. Então, observa. Aí nós observamos que o comentarista faz também salientar a nós que a igreja precisa, irmãos, do poder do Espírito Santo. É isso que nós vamos falar aqui dentro desses 3 tópicos. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. Os dons de Deus, de poder, continuam atuais, existem, são atuais, e contra fatos não há argumento, e observar sempre a importância desses dons de poder. Na página de número 28 da nossa revista, comentarista, ele nos dá uma introdução que diz assim: através dos dons de poder, a Igreja de Cristo vive o sobrenatural de Deus na terra. Esses dons de poder são fundamentais para que a igreja se apoie na capacidade dos homens, não se apoie, perdão, na capacidade dos homens, mas no poder de Deus. É muito comum, tá, gente? Uma igreja se apoiar na capacidade dos homens. Tem homens que são assim, excelentes, né? São conhecedores, teólogos, doutor em divindade, e tem muitos também doutor em divindade, né? Mas tem uns que são em divindade mesmo, né? Sabe tudo sobre Deus. E é possível que algumas pessoas se apoiem nessa ciência toda, nesse conhecimento todo que está sendo expresso. Mas, irmãos, a igreja, ela precisa se apoiar no poder de Deus, que capacita homens para ensinar, para pregar, para fazer qualquer outra coisa que Deus queira que seja feito para a edificação da igreja e evangelização das pessoas. E dentro disso aqui, nós então observaremos que existem dons que são relacionados a poder. E são esses dons que nós agora trataremos. Aí quais são esses dons que se encontram aqui nessa relação que já falamos? Que são fé, dons de curar e operação de maravilhas. Esses estão classificados como dons de poder. Ou seja, fé, dons de curar e operações de maravilhas. Quando nós tratamos sobre o dom da fé, aí o comentarista já traz-nos à tona, quando ele fala sobre a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fatos que não se veem, nos faz lembrar sempre de uma, vamos dizer assim, de uma definição muito simples, mas de um homem chamado T.L. Osborne. T.L. Osborne, claro que é uma
uma sigla do seu nome, né, que é Terence Lawrence Osborne. Então, T.L. Osborne, Lawrence Osborne. Então, esse T.L. Osborne, ele ficou muito conhecido porque ele sempre fez muitas proezas. Muitas proezas. Ele fez muita coisa boa, muita coisa de Deus. Então, ele definiu a fé. A fé é simplesmente crer que Deus fará o que ele diz na sua palavra que fará. Aquilo que Deus disse é aquilo que ele faz. O que ele não disse, ele não faz. Agora, se ele falou, ele cumpre. Então, assim diz o Senhor. Pronto, acabou. Definiu a sua vida. Se ele falou, ele cumpre aquilo que ele faz. Ele não volta atrás. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então, a fé é o quê? É simplesmente crer que Deus fará o que ele diz na sua palavra que fará. Só isso. Agora, quando nós olhamos, aí nós entendemos que existe, irmãos, biblicamente, teologicamente, quando eu falo teologicamente, não estou falando de conhecimento teológico, estou falando de conhecimento bíblico, tá? Que a teologia é o estudo de Deus. Então, quando nós falamos disso aqui, biblicamente ou teologicamente, estou falando a mesma coisa, existe uma diferenciação nessa questão da fé, porque existe aquilo que nós chamamos de fé natural. A fé natural, a fé salvífica, a fé fidelidade, que é o fruto do Espírito, e a fé dons, que é dom do Espírito Santo de Deus. O que ele fala nessa categoria aqui é da fé dom, porque a fé natural é aquela que todo ser humano tem. A gente costuma dizer que é a graça natural de Deus sobre a vida das pessoas. Todo mundo vive, todo mundo crê. A pessoa está hoje aqui, aí ele fala assim, amanhã eu vou dar um passeio, amanhã eu viajarei, amanhã eu vou fazer isso. Ele está fazendo planos para o Natal. No Natal eu vou comer picanha. Então... então, esse é o assunto do momento, né? Nem que seja em gota, né? Pingar 3 a 4 gotas na panela do angu, né? Então, mas aí o que acontece? Olha, então ele faz planos. Isso aqui se chama uma fé natural. Ele crê que estará vivo para fazer amanhã, ainda que a vida seja precisa. Mas eu faço planos para amanhã. Olha só, é uma fé chamada natural. Deus agraciou as pessoas com essa fé. Agora, existe uma fé que a gente chama de salvífica ou fé salvadora. Essa fé é manifestada, essa salvação a todos os homens. E alguns, como nós que aqui estamos, nós exercitamos, saímos da fé natural, entramos para um campo da fé salvadora, porque quando ouvimos falar que existe que o nome dele é sobre todo nome, e que é o único nome em que achamos a salvação, que é Jesus Cristo, o homem, aí então nós cremos nisso e recebemos a nossa salvação. Exercitamos a fé salvadora. Não pulou um nível? Agora, existe uma fé chamada fruto do Espírito ou fidelidade. É a fé que nós usamos no cotidiano. Ou seja, todos os dias, essa fé me impele a viver a vida de cristão, de crente, todo dia. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho Jesus no coração, mas ele vive a vida de cristão aqui entre nós. Ele tem o mesmo prazer que nós temos. Ele cultua, ele tem prazer de estar na casa do Senhor, ele tem prazer de contribuir para o reino de Deus? Não. Então, quer dizer, ele tem uma fé que, de repente, natural, aí, de repente, ele passou para a fé salvadora. Não vou julgar o mérito da salvação, porque se você crê no teu coração e confessa com a tua boca que Cristo é o Senhor, Paulo diz, está salvo. Não vou entrar nesse mérito, nessa questão da salvação. Agora, o que faz o crente demonstrar, entrar nessa missão de evangelização e demonstrar sua vida cristã? É o que eu falo? Não é o que eu vivo. Porque o que eu falo não é tão alto quanto o que eu vivo.
quando eu vivo, irmãos, a prática contra fatos não há argumento. De repente eu falo uma coisa, a pessoa não crê, mas pelo meu modo de vida ele fala, isso aí é crente mesmo. Está entendendo? Então essa ação no cotidiano nós fazemos pela fidelidade, que é um fruto do Espírito, que é fé. Fé, fruto do Espírito. Agora, todos têm o dom da fé? Esse dom da fé que está escrito aqui, não. O apóstolo Paulo fala que nem todos têm. Porque quando nós falamos desse dom da fé, que ele está escrito aqui, irmãos, na verdade, não é como a virtude do fruto do Espírito, que está em 1.1, a fé salvífica e a fé fruto do Espírito. Eu acrescentei a natural. Agora, é a fé especial de 1.2, que ela é milagrosa. Ou seja, se trata de uma manifestação do Espírito que não é conferida igualmente a todas as pessoas. 1 Coríntios 12, 7 e 9. Não é conferida. Visa capacitar o membro do corpo de Cristo para o enfrentamento de situações especiais. Ou seja, alguém é detentor do dom da fé? Não. Ninguém pode dizer assim, esse dom é meu. Não. Porém, todos, o apóstolo Paulo diz, tem? Não. Agora, como é um dom que está disponível, a fé milagrosa, manifestação do Espírito para situações emergenciais, vamos assim dizer. Então, todos nós somos sujeitos a exercitar em determinado momento esse dom da fé. Porque é uma capacitação do Espírito, não está em nós. Diferente do fruto que já está em nós. É uma fé que eu produzo, é uma fé que eu quero, é uma fé que eu atuo, diferente do dom da fé, que é essa fé especial milagrosa, ou seja, não se destina a atender interesses pessoais. Já ouviu alguém dizer assim uma história? Aqui entre nós, vou falar em off para ninguém escutar, tá? Para ninguém escutar. Mas eu nunca acreditei nessa história. Assim, um desafio que a pessoa fala, o vizinho chegou, aí viu um monte de areia, falou, você é crente? Aí a pessoa falou, sim, sou. Aí, então, eu quero ver então, se você crê mesmo. Se amanhã esse monte de areia não estiver do outro lado da rua, eu venho aqui e vou te matar. Irmãos, o dom da fé não é para atender caprichos. Sabe o que poderia acontecer? Aqui entre nós, sem desejar o mal, Deus mataria esse cara antes. Ele ia tirar um monte de entulho lá, colocar anjo para tirar aquele entulho, aquele monte de areia, para colocar na porta, porque um ímpio está desafiando Deus. Deus nunca foi desafiado. Deus não faria isso, irmãos. Pelo contrário, quando o camarada fosse dormir, colocasse a arma lá para poder já preparar para de manhã matar o crente, duvido que ele ia acordar. Deus ia fechar o nariz dele e a boca e pronto, acabou. Ia morrer, meu filho. Aí o crente fala, e quando chegou, aí acabou, aí estava lá um monte de areia do outro lado. Que isso, irmãos? Quando a palavra do Senhor diz, são para casos especiais, onde nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, tem várias manifestações. Uma delas, Faraó vem atrás, enfurecido com o exército, pronto para matar, pronto para dizimar todas aquelas vidas que ali estão, crianças, mulheres, homens, todo mundo, que agora não pode ser escravo, também não quer ninguém vivo. Satanás é assim, é igual criança rebelde, tá bom, não é meu, também não é teu, aí destrói tudo, né? Quebra a pipa, destrói o brinquedo, é assim. Aí, vem para matar. Aí Deus fala assim, Moisés, fica tranquilo, somente diga ao povo que marche. O fato do mar se abrir, o fato de Deus retardar Faraó, atolar seus carros e cavaleiros dentro do mar seco. Todo mundo passou com o pé enxuto, a Bíblia diz. Mas agora fazer lama para que eles se atolassem lá. Tudo isso que aconteceu é providência única e exclusiva de Deus.
Agora, onde operou o dom da fé? Em Moisés acreditar que Deus faria o que ele falou que faria. Você somente levanta a mão em direção ao mar. Moisés levantou, estendeu o cajado e Deus fez o resto. Não é simples? Porque não é para atender, vamos dizer assim, caprichos humanos. Onde às vezes Deus não opera? Porque eu vou para orar um enfermo, eu quero que ele seja curado. Não é eu quem tenho que querer. O meu desejo não pode sobrepor-se ao desejo de Deus. Eu vou fazer a minha parte, mas Deus é quem tem que fazer a dele. E então a dele, a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Irmãos, eu já tive pessoas em que eu fui orar e elas foram curadas. Ao longo dessa minha vida cristã. Mas eu não tenho como me gabar disso, ou trazer a pessoa aqui, ó, testemunha aí como foi, não. Por quê? Porque, na verdade, aqui entre nós, vou falar em off de novo, a maioria delas eu nem acreditei que seria curada. Eu fui lá para orar, porque me pediram. Mas eu pensei, vai dar ruim isso aí. Lembra que eu já contei só do gato, que é mais engraçado? Eu fui fazer uma campanha, era por causa do gato que o veterinário já tinha dado ultimato, o gato realmente estava magro, feio. Aí eu fui, tive que fazer oração, já estava dentro do fogo lá. Quem está na chuva é para se molhar. Aí eu fiz a oração, apresentei o gato do Senhor na casa da mulher, pessoal não crente. Quando eu saí, entrei no carro, falei, Ana, aquele gato não passa dessa noite, ele vai morrer, mano. Pô, Deus curou o gato. Semana seguinte, quando eu voltei lá, o gato veio receber a gente, passando, rosnando aqui, passando na nossa perna. O gato bonito, gente. Aí que eu vi que o gato era bonito mesmo, né? Dava pena de perder. Irmãos, Deus curou o gato. Mas eu mesmo não acreditei, não. Então não está em mim, está em Deus. Está entendendo? Não é como nós queremos. Eu já saí daqui do Éden uma vez e fui lá a Xerém, lá dentro de Xerém, lá no Largo da Baiana. Largo da Baiana não, Largo da Baiana é aqui. Largo da Anastácia, tia Anastácia, negócio assim, lá para dentro de Xerém, mas para dentro mesmo de Xerém, para orar uma pessoa que não era cristã e que era uma pessoa que estava com câncer em fase terminal. Pai de um amigo que trabalhávamos juntos, isso em 1986. Aí fui lá, irmãos, aí aproveitei e levei mais 2 irmãos também do seminário, senhores, né? Senhores. E quando eu falo senhores, é tipo assim, eu tinha, em 86, eu tinha 20 e quantos anos? Meu Deus, nem sei mais, né? 24 anos. Eu tinha 24 anos. E aí eu levei 2 senhores assim, tipo de 65, 70 anos, que eram os alunos mais velhos do seminário. Aí fomos lá, nós 3, mas competia a minha responsabilidade, né? E ele falou, nós vamos te acompanhar, porque a pessoa que te conhece, te convidou. Eu falei, amém, indo comigo já está bom. Eram 2 presbíteros da Igreja Cristã Evangélica da Pavuna. Então nós fomos lá. Aí lá, irmãos, antes de orar, eu dei uma palavra, falei com a pessoa, né? E tal, não viemos aqui apresentar religião, sei que o senhor já tem a sua, mas vim apresentar Jesus. A pessoa quase não falava mais, caquinho em cima da cama, né, o senhor? E tal, e a pessoa aceitou a Cristo. E depois fizemos a oração. Aí eu falei com o filho dele, Roberto, Roberto, não tenha esperança, embora a gente tenha feito oração, que seu pai será curado desse estágio final de câncer. Mas saiba que ele foi curado na alma. E o pai dele morreu logo no dia seguinte. Não me chama para orar não, tá vendo? Me chama, não. Se estiver enfermo, chama outro, né? Aí morreu logo no dia seguinte. Irmãos, mas a alma foi salva. O principal do Senhor é a alma da pessoa, não é a cura física. Está entendendo? Agora,
tem alguns que Deus levanta da enfermidade e procede mais alguns anos para que ela seja útil no reino de Deus aqui na terra. Mas isso pode acontecer com qualquer um. Não desejo isso para mim nem para ninguém, mas posso morrer de uma doença incurável ou não. Eu só espero que, se acontecer, antes de eu morrer, o Senhor me dê graça e glória para entender o propósito dele na vida. Só isso. Agora, não é o desejo, claro, né? O meu desejo é ter saúde. E o nosso desejo, as pessoas falam, quero morrer igual um passarinho. Não, aí passarinho não, passarinho morre de pedrada, geralmente, né? Então, como passarinho, não quero, não. Deve ser muito ruim morrer igual Estevão, de pedrada. Agora, eu quero morrer, se fosse para escolher, como queremos morrer? Deitar para descansar e não acordar mais. Mas isso aí, irmãos, é projeto de Deus na vida de cada um. Então, esse dom de poder, segundo David Lean, que foi um teólogo, ele disse assim, pode incluir a capacidade especial de inspirar fé nos outros. Esse dom da fé pode também incluir a capacidade especial, tá vendo? Como não é só para tratar milagres, cura, como veremos, mas incluir a capacidade de inspirar fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio a uma tempestade. Todo mundo estava vivo, mas todos estavam com medo de morrer. O desespero, o pânico, era geral, visível. A síndrome do pânico ali já tinha tomado conta de todos. Aí o apóstolo Paulo recebe uma mensagem do anjo, do Senhor, no meio daquela tempestade, nada muda. É isso que eu acho interessante, que a gente acha que tem que receber uma coisa e mudar as circunstâncias. Não, Deus às vezes não muda nada ao nosso redor. Mas o coração de Paulo mudou, porque ele, quando escreve, Lucas, escreve, diz assim, todos estávamos com medo de morrer. Ele está escrevendo o que Paulo falou, todos estávamos com medo de morrer. Inclusive ele, Paulo. Aí o anjo chega para ele e fala, Paulo, não tenha medo, é necessário que você compareça a Roma. Você apareça, chegue lá em Roma. E ninguém vai se perder. A carga e o navio, a embarcação se perderá, mas ninguém se perderá. 276 pessoas dentro da embarcação. Sabe, o apóstolo Paulo, na mesma coisa, isso que eu acho interessante e faz validar aquela palavra que às vezes, de vez em quando eu falo aqui, que às vezes a gente fica sem entender. Jesus fala, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Olha só, você entra em Jesus, sai, ou seja, está tudo a mesma coisa, a mesma mulher, o mesmo marido, os mesmos filhos enjoados, tudo a mesma coisa, o mesmo patrão, o mesmo empregado, o mesmo vizinho. Aí, então, tudo a mesma coisa. E você agora vive uma vida diferente. Por quê? Porque agora Deus te deu vida, e essa vida emana para outras pessoas. O que aconteceu ali? Paulo está na mesma circunstância, é o mesmo Paulo, aí agora ele consegue, segurando em alguma coisa, dizer ao comandante, olha, o Senhor me apareceu e disse que todos devem ficar tranquilos, que ninguém vai morrer. Que fé é essa, irmãos? Gerou fé nos outros, que aí começam, olha, Deus falou para Paulo que ninguém vai morrer. Quer dizer, mesmo na circunstância com medo, mas ainda gera lá no fundo uma esperança de que eu não vou morrer, porque Deus falou. Você não vê uma pessoa, às vezes, que ela fala assim, não, eu tenho promessa de Deus, não vou morrer. Agora, claro, olha a cautela. Promessa de Deus, irmãos, quem tem promessa de Deus não morre. É o que se fala, é o que se canta. Quem tem promessa de Deus não morre, que eu não sei a música, né? Mas, olha, quem tem promessa de Deus não morre. Vem aqui, olha para cá. Quem tem promessa de Deus e permanece na esperança do cumprimento da promessa de Deus. Agora, o cara tem uma promessa de Deus. Não, o Senhor falou desde o ventre da minha mãe que vai acontecer. Mas está afastado. Deus vai me usar como instrumento. Está afastado, não vem à igreja, não faz nada.
não vai para canto nenhum. Para que Deus te quer? Eu não sei por quê, irmãos. É que Deus é muito bom, porque se fosse eu, já tinha chutado teu traseiro. Porque para que Deus quer uma pessoa assim? Está entendendo? Então não é questão de promessa. Imagine que eu te faça uma promessa e fala aqui assim, ó, fica comigo aqui, ó, que tu vai se dar bem, meu irmão. Cola comigo. Cola comigo que tu vai se dar bem. O que vier para mim, vem para você. Agora a pessoa não cola comigo. Aí o que vier para mim, vai para ela. Como sozinho. Não vou dividir nada, não. Na rua, o irmão, minha mãe nos criava assim. Tu está na rua brincando de pipa, de bola, esquecia de ir para casa. Aí quando eu chegava lá cheio de fome, quem está na rua, come rua. Eu quero ver comer a rua, engolir a rua. Não tem como. Está entendendo? Então, ou você é beneficiado quando você está perante o Senhor. Não acredite nisso, não. Ah, Deus me fez uma promessa. Não. Para Deus, irmãos, sem querer quebrar a promessa dele, ele fez uma promessa ao povo de Israel, vai sair do Egito e entrar na terra prometida. No meio do caminho, Deus falou assim, não demorou muito não. Moisés, chega para o lado de cá, eu vou matar toda essa gente que está aí. Matar todo mundo. Vai ficar ninguém, só você. Só ele, que ele estava com Deus. Creu na promessa, e a promessa se cumpriria nele. Eu vou fazer outro povo contigo. Aí Moisés, não, Deus, que é isso? Risca meu nome do livro da vida, se for assim, mas não mata esse povo, não. Aí Deus atendeu a oração dele. Aí eu te pergunto, olha, vou tirar o meu povo e vou levar para a terra prometida. Deus cumpriu a promessa? Cumpriu ou não cumpriu? Quantos entraram? De cerca de 3.600.000 pessoas, 2 pessoas entraram. Ele cumpriu a promessa? Cumpriu, porque aquelas 2 representavam o povo. E todo mundo, vou comer, vou para a terra que mana leite e mel, vou ficar na boa, né? Mamão com açúcar. Deus matou todo mundo no deserto. Não matou como queria. Moisés intercedeu, mas ficou dando volta com ele. Vai morrendo todo mundo, gente ruim. Vai morrendo. 2 somente entraram. Aí você fica acreditando que porque tem uma promessa que alguém te fez, às vezes nem foi Deus, foi uma profetada na tua fuça, aí alguém falou e você fica, tem promessa de Deus, não vou morrer. Conta com isso. E atravessa a Avenida Brasil, embaixo da passarela para tu ver se você não vai ser levado para o ar. 7 horas da manhã. Então, olha, irmãos, o dom da fé é para operação de maravilhas, de milagres, e até para incentivar outras pessoas. Quem tem o dom da fé, ou não é portador do dom, dono do dom, mas que usa o dom da fé, incentiva outros. Que isso, irmãos? A situação está ruim, mas nós vamos comer picanha assim, então... Ah, meu Deus do céu, eu queria ter uma fé dessa, né? Então, só para descontrair mesmo, não é possível, né? Deixa eu comprar minha cartela de ovos aí, que está de bom tamanho. Eu estou feliz da vida. Até porque eu não sou chegado à carne vermelha mesmo. Então, aí, ó, o dom da fé, irmãos, em ação no Antigo Testamento. Nós já falamos do Mar Vermelho, que está sendo citado aí. É o dom da fé, que ali é porque Moisés poderia travar. E se ele não levanta a mão e estende o cajado em direção ao mar, Deus não abre o mar. Porque Deus trabalha em parceria com o seu povo. Tem coisas que Deus vai precisar que nós tomemos uma iniciativa. Está entendendo? Para que Deus comece a operar. Então, dentro dessa situação, aí o profeta Elias, por exemplo, é citado. O profeta Elias, ele enfrentou os profetas de Baal e de Azera.
Você conhece a história, a gente fala sempre os 400 profetas, né, de Baal. Aí ele enfrentou esses profetas de Baal e de Azera. Olha o que Deus fez. Elias não programou, vamos dizer assim, fazer por ele fazer. Não, ele era humano. Mas ele montou aquele altar, pediu que as pessoas fizessem lá os seus clamores e nada aconteceu. E quando ele fez o clamor dele a Deus, simples, Deus desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Então, olha o profeta Daniel, que demonstrou uma fé sobrenatural. Estou no 1.3, aí embaixo já, na página 29. Profeta Daniel, que Deus mostrou, que demonstrou uma fé sobrenatural, ao permanecer orando. Olha só, a fé sobrenatural não é, às vezes, só para atuação de milagres. Mas ele demonstrou uma fé sobrenatural quando ele permaneceu orando, mesmo sendo sabedor que isso poderia lhe custar a própria vida. Então, a fé não é a questão de, não, eu vou para a cova dos leões. Não. A fé foi demonstrada sobrenatural, esse dom da fé, que é diferente de uma fé salvadora. Ah, eu estou salvo mesmo, Jesus me salvou, eu vou ficar quietinho na minha, né? Igual a gente faz. Não. A fé foi demonstrada sobrenatural, sem nenhum abuso, que não era uma fé abusiva, mas eu vou continuar orando para a banda de Jerusalém, porque, irmãos, o problema todo, que às vezes a gente não compreende, o Senhor tinha dito para o povo de Israel que eles sempre deveriam orar por Jerusalém. Depois também falou a mesma coisa quando eles foram para a Babilônia. Ora pela paz da cidade, que na sua paz vós tereis paz. Você tem que orar pela paz da sua cidade. Tá? Não é só por Jerusalém. A gente ora por Jerusalém, porque na paz de Jerusalém também a gente alcança a paz. É a promessa de Deus que vem de lá, emana de lá. Agora, olhamos para a nossa cidade, para onde moramos. Oramos para que Deus possa dar paz à nossa cidade. E o que acontecia? Ele orava por Babilônia, claro que estava lá, mas também todos os dias ele lembrava, isso era comprometimento com a palavra de Deus, é crer naquilo que Deus fala. Jerusalém está destruída. Jerusalém está abandonada, tem um pouquinho de gente pobre que ficou para lá, ficou para trás, que o rei de Babilônia nem quis levar, sabe? Aí falou, aí, deixa isso aí. Aí largou para lá, só levou gente boa e deixou os ruins para lá, não servia para nada. Aí então ficou para lá. Aí, olha, Jerusalém está lá, longe, mas Daniel todos os dias, ele sabia, talvez pelo sol, né? Ah, Jerusalém fica para essa banda aqui, o Oriente. Então, todos os dias ele ia naquela janela que dava para a banda de Jerusalém e orava em direção a Jerusalém. Só por causa de uma palavra, orai pela paz da cidade ou de Jerusalém, porque na sua paz vós tereis paz. Isso é fé. Está vendo, Daniel? Todo dia está fazendo oração. Vamos pegar ele na curva aqui. A gente faz um edito que quem fizer oração durante 30 dias a qualquer Deus, a não ser para o rei, então esse seja morto, seja jogado na cova dos leões. Daniel era ministro do rei, também ficou sabendo do edito. Não assinou, mas ficou sabendo. Aí o que acontece? O rei não sabe que estão querendo pegar Daniel, porque alguém quer pegar o lugar de Daniel e usa outros como instrumento para isso. Aí Daniel fez ouvido de mercador, não prestou atenção e foi para lá todo dia. Continuou. Ou seja, quiserem me jogar na cova, seja o que Deus quiser. Mas eu vou continuar orando pela paz da cidade. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Algumas coisas não está em nós o fazer, mas é o próprio Deus que opera com essa fé, que não há explicação. Olha, chama Pedro e chama João, dá-lhe uma surra neles, não quero mais vocês falando do Evangelho. Não quero mais vocês falando desse tal de Jesus. Aí Pedro acabou de ganhar uma surra.
mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vira as costas aonde, Pedro? Pregando o evangelho. É uma fé que está sobrenatural, que a pessoa sabe que quem quer levar chicotada? Tu ganha uma pedrada ali naquela esquina porque está pregando o evangelho. Amanhã tu vai para aquela mesma esquina ou vai para aquela de carro? Vou para aquela de... Ali não, ali o bicho pega, né? Aí, mas a fé, ela te impulsiona a fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, é dom da fé. Esse dom é fundamental. Tá? Olha, o Senhor então estava lá e Moisés viu o livramento de Deus. Elias viu o livramento e Daniel também viu o livramento de Deus. Esse pelo dom da fé. Agora, dons de curar. O que são dons de curar? São recursos. Irmãos, quando o Senhor ordenou a igreja, ele disse assim, olha, vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, vocês vão curar enfermos, vão libertar pessoas oprimidos, vão falar novas línguas. Se por acaso pegarem serpente, elas não lhe farão mal. Isso aí já está no dom de maravilha, está vendo? Então, se por acaso acontecer, não vai fazer mal. E isso aconteceu na vida de algumas pessoas, tanto do apóstolo Paulo como várias outras pessoas. Várias outras pessoas. A manifestação da fé, ela é diferenciada. Eu estava ouvindo esses dias um testemunho, no YouTube, né? Só ouvindo, era áudio, mas apareciam algumas figuras de uma pessoa contando de como ela foi batizar, o pai foi batizar num rio, lá para o lado do Amazonas, aquele lado, né? Onde tem aquelas sucuris, aquelas cobras, fala o nome aí, anaconda, né? Aí e de vez em quando tinha uns lances assim, igual aconteceu lá com o missionário, pastor Edinaldo, que nós comentamos aqui. Então, vai batizar num lugar que tem jacaré. Humanamente, irmãos, Moisés Francisco Barreto, não entraria. Meu irmão, vamos fazer o seguinte. A gente tem todo respeito ao Ministério de Madureira, à Assembleia de Deus, mas dessa vez vai ser por aspersão. Pega uma canequinha e tasca na cabeça do sujeito. Agora, irmãos, quando a fé age em nossas vidas, irmãos, você entra e opera. E o camarada foi. E segundo o testemunho que eu estava ouvindo, pelo filho que estava contando como foi que seu pai trabalhava, que toda a família, eles mesmos falaram, não vão, a esposa dele não vai. Vai para outro canto, não, mas tem que ser ali o único lugar apropriado. E fizeram oração, disse que viam quem estava de fora, a anaconda girando assim em volta deles assim, ó, fazendo aqueles, jiboia, sucuri, sei lá, né? Voltando assim, ó, girando, sei lá, aí girando. E eles fizeram o batismo e saíram ilesos. Quer dizer, certamente que o Senhor pôs um anjo ali, tu vai ficar brincando aqui, mas não pode ir para lá não, né? Será? A antiga serpente não pode, né? Então, aí, na verdade, irmãos, Deus é poderoso, irmãos. Deus é poderoso. Agora, dons de curar, irmãos, aí o Senhor fala, se alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja, orem por ele e unja com óleo. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Todos que nós oramos são curados? Não. Aí o crente fica frustrado. Quando eu fico frustrado, eu penso assim, tá? É porque o meu eu queria se exibir. Pô, fui lá, orei, não fui curado. Agora, como é que eu vou contar a história, vantagem? Irmãos, dificilmente eu fico frustrado com alguma coisa. Dificilmente. Porque eu sempre procurei entender que é a vontade de Deus. Então, se eu acabei de orar, virei, a pessoa morreu,
Deus quis recolher. Eu não tenho o poder de acrescentar um côvado a essa vida. Nem a minha, quanto mais a da pessoa. E se eu tivesse esse poder, eu ia acrescentar em quem? Aqui entre nós. Ter que ficar acrescentando nos outros? Tem que acrescentar para você mesmo. Dá para cá, dá para cá, dá para cá. É assim que a gente faz. Então, Deus tem o poder de todas as coisas. Agora, eu tenho que orar ao enfermo? Tenho que crer que o Senhor vai abençoar e dar cura ao enfermo? Sim, eu tenho que crer. Agora, irmãos, o proceder é de acordo com a vontade de Deus. Está entendendo? Então, quando você fala aqui, são recursos sobrenaturais, dons de curar sobrenaturais, que opera, irmãos, sobre qualquer tipo de enfermidade, sendo ela benigna ou maligna. Deus pode curar. A razão de ser conhecido como dons de curar, 2.1 na página 29, encontra-se no plural, dons, né, e não dom, devido às duas palavras no original serem expostas desta maneira. Ou seja, o teólogo pentecostal Dr. Stanley Orton, M. Orton, ele diz assim: assim, parece que ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Ninguém recebe o dom exclusivo da cura. Vamos ali naquele irmão que ele tem um dom da cura. Não, dons de curar. Ele não tem o dom. É uma manifestação do Espírito Santo de Deus que é dada a qualquer que ele queira que seja usado com esse dom. Então, pelo contrário, muitos dons de cura estão à disposição, não é um dom. Dons de cura estão à disposição para satisfazer as necessidades de casos específicos em ocasiões específicas. De repente, eu recebo o dom, agora estou falando no singular, eu estou recebendo o dom para curar uma pessoa que está com um probleminha aqui. Estou amanheci com a dor aqui, a dor está me matando, então aí eu vou orar e o Senhor... a pessoa já levanta dali, já dá 3 pulinhos e tal, e etc., e vai para casa. Agora, de repente, o Senhor dá a ele o dom para orar uma pessoa que está com câncer. Já não sou eu. E eu não posso ficar assim, eu orei, a pessoa não foi curada. Ele orou, a pessoa foi curada. Irmãos, os dons é da igreja. Não é propriedade minha. O fato de eu ter orado pessoas em algumas ocasiões circunstanciais e elas terem sido curadas, não garantirá que eu vou orar você hoje e você vai ser curado. Está entendendo? Porque não está em mim o poder. Está em Deus o poder. Às vezes, Deus faz circunstancialmente. Tem pessoas que são usadas, como, por exemplo, o pastor Davi Miranda, da Igreja Deus e Amor, foi muito usado em cura de paralíticos. Tinha lá aquele montão de cadeira de roda, muletas. Tinha uma sala, irmãos, ainda existe, né? Inúmeros, incontáveis cadeiras de rodas e muletas. Deus o usou com o dom da cura. Para esta área de paralítico. Está entendendo? Propósito de Deus na vida daquele homem. Agora, quer dizer que todos os outros que vêm serão da mesma forma? Não. Às vezes você vê, por exemplo, o programa Show da Fé, aí daqui a pouco vem, vamos aos testemunhos. Aí vai lá, pastor, eu amanheci com um caroço aqui, aí o senhor curou, sumiu. Aí o outro lá, eu também tinha um caroço aqui. Não estou duvidando, não. Naquele dia, o Senhor quis curar e arrancar caroço. Está entendendo?
Se é nódulo maligno ou benigno, para nós não importa. O importante é, vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Está entendendo? É o final do testemunho em que as pessoas recebem a bênção de Deus e saem dali felizes por terem sido curados. De repente, o cara foi lá com a perna que está encolhida por alguma enfermidade e não foi curado. Porque o propósito de Deus naquela hora era tirar aqueles caroços, aqueles nódulos. A irmã Teresa vai falar. Eu fui numa cruzada, na verdade era um seminário evangelístico, tá? Eu falo cruzada, um seminário evangelístico que tinha na Ilha do Governador, ou seja, produzido pela Assembleia de Deus da Ilha do Governador, na gestão ainda do pastor Gesiel Nunes Gomes. Aí, quando eles fizeram a cruzada aqui no Jardim Meriti, atrás do PAN, na escola ali estadual, que agora esqueci o nome daquela escola. Aí nós fomos lá, quem estava produzindo aqui o evento foi o seminário, e nós fomos lá. Irmãos, no primeiro dia, o pastor Elias, esqueci o sobrenome dele agora, um chileno baixinho, que era da Ilha do Governador, não sei se ainda é vivo. Aí ele pregou e depois falou assim, olha, o Espírito Santo de Deus pediu com que eu chamasse aqui somente pessoas que têm problema nas pernas. Não adianta você vir com problema no braço. Só pessoas com problema nas pernas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus ia curar somente pessoas com problema nas pernas. Então, se você está com problema de cabeça, não venha, não adianta. Não venha com o braço, só para pessoas que vêm com problema nas pernas. Irmãos foram. Levaram uma senhora carregada, que ela tinha entrado. Quando eu vi, ela entraram carregando 2 filhos, carregando aquela senhora, porque ela usava 2 muletas. Uma senhora. E levaram ela lá para frente, sem a muleta, mas carregando. Quando eles soltaram, acho que por causa da fé, ela caiu. Quando ela caiu, ela já levantou pulando e correu assim de um lado para o outro. Eu vi na primeira fileira ali, ó, fominha da palavra, na primeira fileira ali, eu vi o alvoroço que foi de glória a Deus e aleluias e línguas estranhas. O Espírito Santo de Deus revela e faz. Agora, a glória do pastor Elias, o chileno, a glória de Deus, irmãos. Será que Deus usou dessa forma em outros lugares? Talvez não. Talvez tenha dito assim, ó, chama hoje só os que têm problema de coração. Só cardíaco. Está entendendo? Deus tem os meios dele de trabalhar. Com certeza. Graças a Deus. Está vendo como Deus opera?
Glória a Deus. Então é isso aí. São recursos sobrenaturais, tá vendo? Agora não está em nós o poder. E Deus usa quem Ele quer. Tá vendo a forma como é diferenciada? Então, irmãos, dons no plural por causa disso, tá? Deus usa para satisfazer as necessidades de casos especiais em ocasiões especiais. Não é para satisfazer capricho de crente e nem de igreja, mas a forma como Ele quer. Isso, está virando um show da fé mesmo. Fala, irmã. Mas vamos ser rapidinho, tá? Que o meu tempo já foi. Coitado de mim agora. Ih. Na Rua 1. É. Paulo Lima. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Agora, volte aqui para a página 29. Então, a relevância destes dons para a Igreja de Cristo. Qual é a relevância dos dons para a Igreja de Cristo? Irmãos, eu vou usar só o finalzinho que já está na página 30. Este dom é de extrema relevância na vida da igreja, pois ratifica a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está vendo? Através de uma cura, houve também essa salvação. Olha como Deus é bom. Então, Deus ele sabe como trabalhar a vida de cada uma das pessoas. Agora, o mais importante não é a cura física. É essa cura da alma. Está vendo? Então, agora, ninguém pode dizer que possui esse dom. 2.3 na página 30. Os dons de curar é uma capacitação específica em circunstâncias que exigem a atuação divina do Espírito Santo na vida do crente. Aí, novamente, o Dr. Stanley M. Orton, ele disse assim, ó, ninguém pode dizer, eu tenho o dom de curar. Como se esse dom pudesse ser possuído e ministrado ao bel prazer da pessoa. Cada cura necessita de um dom especial. Não a pessoa... cada cura necessita de um dom especial. Não a pessoa. O dom, mas por meio daquela pessoa para o indivíduo doente, de forma que Deus receba toda a glória. Ele é quem cura. Então, não é a pessoa, mas Deus quem cura. Tá? Então, olha, devemos deixar que o Espírito Santo atue através de nós com o intuito de agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Então, não se preocupa, não. Eu queria tanto, você pode pedir. Mas a glória não pode ser sua. Às vezes, o Tiago disse assim, irmãos, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Para gastar, ou seja, para usufruir, para os seus próprios deleites. Não é para isso. Tem que ser para a glória de Deus. De repente, eu estou pedindo um dom para me exibir. Para mostrar que eu sou mais do que o outro. E Deus não vai conceder. Deus concede os dons para que seja para a glória do nome dele. Está entendendo? Então, não é dessa forma. Deus faz maravilhas. Olha, operação de maravilhas, que é também dom, né? O que é isso, na verdade? Irmãos, esse dom é difundido pelo Espírito Santo. Está aí nessa introduçãozinha da página 30.3 lá. Tópico 3.
com a sua vontade para desenvolvimento da igreja, do corpo de Cristo. Não é por mérito humano, 3.1. O dom não deve ser apreciado pelo mérito humano, mas sim como uma manifestação do poder sobrenatural que o Espírito Santo pôs à disposição da igreja para podermos reconhecer que Jesus Cristo tem todo o poder. Ou seja, devemos recebê-lo, usá-lo para a glória do nome do Senhor, sempre para a edificação da igreja dele. Pode acontecer uma manifestação, uma ressurreição. Por exemplo, tem pessoas que oram, paralítico anda, como já falamos, tem pessoas... Outra coisa, diferente, ora, aí a perna da pessoa aumenta e fica semelhante à outra, porque tem gente que tem a perna curta. Aí tem pessoas que, em relação às questões da intempérie, por exemplo, dom de maravilhas, Jesus diz para o mar e o vento se acalmar. Fica quieto aí, se acalma. Na hora, estancou tudo. Está entendendo? Coisas sobrenaturais que a gente nunca compreenderia. Olha, por exemplo, o sol se detém em Gibeá. Josué orou ao Senhor e o sol parou. E detalhe, a ciência não sabe explicar, mas diz que nós temos atraso de um dia. Mas está na Bíblia. Agora, dom de maravilhas, por exemplo, vem a mulher com seu filho morto, a viúva de Naim. Aí Jesus para aquele enterro, aquele cortejo fúnebre, toca, no que a gente chama de caixão, mas era chamado de esquife, né? Porque fala toca esquife, já teve gente que pregou dizendo que Jesus era músico, tocava um instrumento de sopro. Imagina ele com um esquife aqui, né? Então, aí toca naquele caixão lá, né, vamos dizer assim, usar a nossa terminologia, aí toca lá e diz assim, não chore. Aí diz para o menino, levanta-te. Fez com a menina, fez com Lázaro, e quantos outros no Antigo Testamento aconteceu? Os ossos de Eliseu bateu no morto, o morto levantou. Então, esses dons são de Deus, para atuação, para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, para nossos dias. Agora, irmãos, o dom de operação de maravilhas, ele acompanha, como nós estamos vendo, toda a Bíblia. 3.2. Deus opera obras extraordinárias, além do poder e compreensão humanos, enquanto leva adiante seu perfeito plano. Vemos esse dom no Antigo Testamento, ministério terreno de Jesus também, que foi marcado por operação de maravilhas, como acabamos de falar. O ministério dos apóstolos, curando coxo, fazendo proezas. Então, estando disponível para a igreja de Cristo até os dias de hoje. Agora, por último, 3.3, o dom de operação de maravilhas no Novo Testamento. Olha, irmãos, além de socorrer o necessitado como um sinal de Deus, que chama e atrai pessoas para ouvir as mensagens acerca de Cristo para a conversão, tá? Porque esse dom no Antigo Testamento, ele vai além de socorrer o necessitado, mas ele também chama as pessoas para ouvir a pregação, como o caso do coxo que acabamos de citar. Pedro acaba de curar um coxo, aí entra o dom da cura, também o dom da maravilha. Porque um coxo, irmão, geralmente é quem tem uma perna menor do que a outra. É o famoso deixa que eu chuto. Né? Tá fundo, tá raso. Então, aí ele vai, e aquele ali era pior, porque as pessoas levavam ele para lá, ele não tinha condições de ir. Aí, quando ele é curado, aquilo atraiu as multidões. E Pedro aproveitou que estava a multidão e começou a pregar para aquelas pessoas. Cerca de quantas almas foram convertidas ali? Naquele momento, mais de 2.000 pessoas se converteram. Mais de 3.000. Então, se converteram. Olha, essas pessoas se converteram. Então,
Para que serviu o dom de maravilhas? Abençoou uma pessoa que estava precisando daquela cura, que aqui era algo extraordinário, né? Ele nasceu coxo, provavelmente, e agora, ao mesmo tempo, deu uma baita oportunidade de o evangelho ser pregado e vidas serem salvas. E, claro, essas vidas sendo salvas, muitas delas provavelmente também receberam curas. Além da cura física, vem a cura emocional, porque muitas pessoas, irmãos, que vêm para Jesus, é que a gente não conta como cura. Mas tu já parou para pensar o número de pessoas infindo que vêm a Jesus para receber a salvação, que estava pronto ao suicídio? Que estava com a síndrome do pânico? Que não tinha mais recursos nenhum para viver ou desejo nenhum de viver nessa terra? Então elas são imediatamente curadas da alma, doenças da alma. Nós não contamos isso como cura, tá vendo? Como uma maravilha de Deus, mas é a maravilha de Deus. Coisas que às vezes os médicos, a medicina, os profissionais já não tinham mais recursos para aquela pessoa. E além das doenças espirituais, possessão maligna. E Deus usa quem Ele quer. Eu estou lembrando aqui, quando eu trouxe aqui o pastor Celso, foi chamado de... No passado, ele era conhecido como o ex-pai de santo, né? Ex-pai de santo Celcinho. Então, o pastor Celso, ele veio aqui, irmãos, isso foi em 94. Então, ele veio, nós fizemos ali no clube Deixa Com Vocês, aquele clube ali, carnavalesco, aí nós fizemos, arrumamos espaço ali, fizemos um evento ali. E eu convidei ele para dar o testemunho. O testemunho dele é fortíssimo, fortíssimo. E Deus usa ele também com revelações, etc. É fortíssimo. Aí, o que eu achei mais interessante no testemunho dele é porque Satanás levou ele à loucura. E ele ficou internado no hospício. Ficou internado no hospício. Ele era endemoniado, extremamente endemoniado. Fecharam o centro, em Irajá, e ele ficou internado, o centro estava fechado. E ele estava lá internado no hospício. E ele conta, claro, depois de entender que ele conta, mas ele via, todo dia ia um velhinho lá no hospício e ficava orando os loucos. Um velhinho crente. Todo dia ia lá orando. E quando chegava perto dele, ele ficava enfurecido. Aí o velhinho começou a orar ele, e o velhinho mandou ele ajoelhar, ele não conseguia ajoelhar, porque o demônio não deixou. Aí o velhinho ajoelhou, colocou as duas mãos assim no joelho dele e repreendeu o demônio, ele caiu de joelho. Ali ele se converteu. Cheio de sujeira, cheio de bicho na cabeça, se converteu, foi no centro. Aí todo mundo ficou olhando ele chegando, né? As pessoas ficaram olhando, os parentes. Aí ele abriu o centro, aí começou a quebrar tudo dentro do centro. Aí a mãe dele correu na casa dos crentes da rua para pedir para ir lá orar, porque o filho dela estava maluco. Agora que ele está maluco. Ele está quebrando tudo lá dentro. Aí os crentes foram lá e viram que ele tinha se convertido. Aí deu festa, né? Aí a coisa deu festa. Então, depois ele se tornou pastor, no futuro, né? Se tornou pastor, testemunhou por muitos lugares, não sei se ainda está vivo, mas testemunhou por muitos lugares, e a glória de Deus. Aí, eu te pergunto, estou falando do pastor Celso, quem é o velhinho que Deus usou? Me pergunta, quem é o velhinho? Não sei. Noel, eu sei que não é o bom velhinho. Agora, não sei quem é o velhinho. Olha só como Deus usa instrumentos. Está vendo, irmãos? O dom de Deus de maravilhas está em Deus, a glória. E Ele usa quem Ele quer para a ocasião em que for específica aos olhos dele de ser usado. Então, para nós é muito bom saber disso, que aí a gente fica despreocupado. Então, a Pedro e João, aí está o milagre, fez o povo correr para junto dos apóstolos e do homem curado. Aí Pedro aproveita o ajuntamento e se gloriou nisso. Irmãos, vocês viram aí, né? Me respeita, eu sou apóstolo.
Tu viu que Deus está comigo? Não. Para pregar o evangelho, irmãos, não está em nós, não. Esse Jesus que vocês crucificaram é que fez isso. Aí jogou todo mundo em direção a Deus. Os verdadeiros discípulos não atraem discípulos para si, mas para o Senhor. Quando tu vê uma pessoa atraindo muito para si, tem alguma coisa errada. Irmãos, a glória sempre tem que ser de Deus. Tá? Tudo para a glória de Deus. Para finalizar, aí a conclusão nos diz assim, ó, como observamos no decorrer da lição, os dons de poder são habilitações ofertadas à Igreja de Cristo para exercer a obra confiada pelo Senhor, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, a igreja precisa dos dons de poder. A igreja precisa dos dons de revelação, como já falamos na semana passada. E a igreja precisa dos dons de elocução, que veremos na próxima aula, que nesta congregação especificamente será feita na sexta-feira, no culto de doutrina. Então, esses dons de elocução ou de expressão, nós estamos usando aqui dons de elocução, né, que é profecia, é a profecia que nós tanto tratamos na igreja, sempre mencionamos, variedade de línguas e a interpretação de línguas. Amém? Então, fique de pé. Podemos orar, evangelista Dalmir? Então, podemos orar, terminar este momento de culto com oração, lembrar os irmãos que estarão indo a Madureira, que às 16 horas, nossa visita anual a Madureira é hoje. Então, às 16 horas, aqui na porta da igreja, o ônibus sairá às 16h30. 16h30, tá? Então, 16 horas aqui na porta da igreja. O nosso ônibus é o número 9. Estará lá a placa, porque no retorno é importante você guardar o ônibus Nova Cidade é o número 9. Para que você possa vir no ônibus correto. Depois que entrar no outro, meu filho, aí é tribulação pura na tua vida, né? Mas quando terminar o culto, terminou, já procura um ou outro aí, ó, qual o ônibus 9? Aí estaremos lá para contabilizar os irmãos, tá vendo? Tá bom? Então vamos terminar aqui. Durante essa semana estaremos orando pelos nossos irmãos que estarão aniversariando, que são os nossos irmãos Marcos Paulo, que é o Marcos da Carla, né, como nós conhecemos, pai da Carol, Rafael, Camila, e também estaremos orando pelo, isso é dia 9, dia 10, diácono Mateus Reis, que estará aniversariando, dia 10, aí dia 11, diaconisa Miriam, dia 11 é sábado, não é isso? É sábado? Sexta-feira, sábado, né? Então, a diaconisa Miriam de Souza Nascimento, que é a esposa do evangelista Antônio. Aí os demais é na semana que vem, então não vou nem citar agora, na semana que vem. Sim, dia 12, diaconisa Elza e presbítero Antônio Arcelino, 39 anos de